E aí eu provoco um pouco vocês, que a gente fica muito nesse debate Estado, mercado, mercado, Estado. E esse debate é para lá de superficial. Não há mercado sem Estado. Você precisa das instituições. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, painelistas. É uma honra recebê-los neste painel. Durante a 32ª edição do Fórum da Liberdade, estamos questionando se o nosso país está realmente aberto para reformas. Agora, chegou a hora de falarmos sobre o que devemos fazer, hoje, para construirmos o Brasil de amanhã. Para iniciar o painel Construindo o Brasil de Amanhã, convido a fazer uso da palavra o economista e CEO do Instituto INSPER, Marcos Lisboa. Bom, boa tarde. Eu vou trazer para vocês um pouco de diagnóstico, né? Combinei com a organização, trazer para vocês um pouco para ajudar o debate aqui, alguns dados, algumas evidências sobre o caso brasileiro, onde eu acho que estão os maiores desafios do país. O que a evidência sugere? São os fatores mais correlacionados e talvez causais do nosso baixo crescimento. Primeiro, baixa educação. O Brasil gastou muito pouco com a educação há muito tempo e gasta mal com a educação, né? E já vou mostrar alguns dados sobre isso. Infraestrutura deficiente, né? Isso tem uma externalidade negativa todo o privado. Não conseguimos botar uma rede de logística decente, portos decentes, transmissão de energia. A minha escola, a escola onde eu trabalho, fica quase na Faria Lima, região mais nobre de São Paulo. Temos 3 geradores, pois falta energia toda semana. O que a gente chama, os economistas, da produtividade fora da empresa. Instituições eficientes, um judiciário eficiente, rápido, resolução de conflitos rápido, e eu volto a isso. E essa, para muita gente que não é do ramo, é uma novidade, um dos grandes problemas que explica a razão pela qual os países pobres são pobres, é porque não deixa o mercado funcionar direito. E, em particular, deixar o mercado funcionar direito é deixar a empresa que quebrar, quebrou. Sem isso, não tem empreendedor fazendo novidade. Toda vez que você quer proteger setores ou empresas que não conseguem competir com o exterior, ou mesmo no próprio país, ou com regime tributário diferenciado, ou com tarifa adicional, pois é, o custo disso é que o país fica mais pobre. Então, o primeiro problema do nosso atraso não é gastar dinheiro com educação, é fazer gestão da escola. Não é complicado ter uma escola razoável. Tem que ter professor, o professor tem que ir para a sala de aula, tem que ensinar, a gente sabe os métodos que funcionam para ensinar o básico, o tal do construtivismo não funciona muito bem, é o método fônico mesmo, né? Segundo, instituições adequadas. De novo, a grande pesquisa dos últimos 30 anos é a importância do desenho institucional. E aí eu provoco um pouco vocês, que a gente fica muito nesse debate Estado, mercado, mercado, Estado. E esse debate é para lá de superficial. Não há mercado sem Estado. Você precisa das instituições. A questão é, sabemos desenhar as instituições de forma adequada? Que tipo de instituições são mais adequadas e propícias ao crescimento? Você precisa de um judiciário para dirimir conflitos. Você precisa de regras de jogo para setores de infraestrutura. Não é tão simples assim. A vida é mais difícil do que achar que é Estado ou mercado, né? Bem mais difícil. Mas qual o Estado que a gente precisa? E esse é o debate. Que tipo de instrumentos de política pública, de intervenção, são necessárias para que os mercados funcionem bem? Em alguns casos, é muito fácil. Na maioria dos mercados, é fácil. Olha, você precisa ter liberdade de contratos, né? E o papel das instituições é garantir que os contratos sejam honrados e resolver conflitos. Não precisa muita confusão, né? A grande maioria dos mercados funcionam bem com regras muito básicas de direitos de propriedade. Por outro lado, nós também sabemos que a regulação, a intervenção pública mal feita ou o controle excessivo está correlacionado com os países que crescem pouco. A intervenção em demasia, a discricionariedade, o poder público podendo mudar a regra do jogo ou a forma de intervenção com muita frequência, está associado aos países mais pobres. Eu vou concentrar no que eu acho que hoje talvez seja a maior disfuncionalidade do nosso sistema institucional, que é a nossa estrutura tributária. E aqui não é questão de muito e pouco imposto. Porque essa sociedade combinou aí uma série de obrigações que vai demorar uma geração ou duas para reduzir.
Ninguém tem a fantasia. Deixa eu dar uma notícia para vocês. A reforma da Previdência não economiza dinheiro. Não economiza. Nada. Zero. A reforma da Previdência faz o gasto com Previdência crescer mais devagar. Quando se fala em economia, é em relação ao que cresceria, o quanto vai crescer. Não tem 1,5 trilhão de reais para ser desvinculado do orçamento federal. Não existe isso. Esse caos institucional que nós vivemos, que todos nós pagamos o preço dele, decorre de uma sociedade que quando chega na hora de verdade, fala assim, começa com o outro, vai. Deixa o meu aqui. Deixa a minha entrada aqui separadinha, vai. Não faz isso comigo. Eu não consigo competir, porque tem tanta coisa que é atrapalhada. Então, começa fazendo tudo, depois você mexe em mim. Assim a gente não sai. Só para terminar, dado que eu acho que já perdi o avião, mas vamos ver. Não só ter o norte, claro, e caminhar devagar. Nada da coisa abrupta. O país não aguenta mais trauma. E saber que o custo de transição vai ser alto. E é preciso separar um pouquinho da política pública para cuidar de quem vai pagar um preço imenso. O governo inventou de fazer estaleiro num país que não sabe fazer estaleiro. Terceira vez, foi caro. Vão fechar, estão quebrando. Quer dizer, é preciso combinar uma agenda de norte, de abertura, simplificação tributária, regras equânimes, com técnica para saber como é que é a regulação, qual é o detalhe, como é que você desenha um leilão. Vender não é só fazer um leilão. E que cuide um pouco desses grupos que estão desfavorecidos. E vamos lembrar o que aconteceu nos países que fizeram a transição e não cuidaram de quem ficou para trás na transição. Não deu muito certo. Obrigado. Ouviremos a seguir o presidente do Iguatemi, Carlos Gereissati Filho. Boa tarde a todos, é um prazer ter recebido esse convite. Obrigado ao Bruno, ao pessoal todo aqui, o Caio, a organização. Bom, eu vou mostrar aqui um pouco da experiência que eu tive a oportunidade de fazer parte nos últimos 7 anos. Né, o Dr. Jorge Gerdau também faz parte dela. É uma iniciativa que eu acho, como cidadão também, empresário, pessoa interessada no Brasil, cansada de ficar reclamando com meu colega do lado, o que dá para fazer? Né, eu tenho uma família que tem uma tradição na política, mas no meu lado, talvez muito mais empreendedor, mas eu me sentia também na responsabilidade de fazer alguma coisa além daquilo que é o meu trabalho, de me envolver um pouco e tentar encontrar uma solução para todos os problemas que o Marcos colocou. E se eu puder deixar uma única mensagem aqui, não é que liderança de boa qualidade, liderança pública de boa qualidade no Brasil não cai do céu. Liderança boa de qualidade no setor público não cai do céu. Essas pessoas precisam ser identificadas, precisam ser apoiadas e a gente pode sim ajudar a que elas tenham visibilidade e ganhem o nosso país, o coração das pessoas e sejam capazes de transformar a realidade que a gente vive. Porque não adianta você imaginar que todo mundo que entra hoje em dia, seja um prefeito, um governador, esteja absolutamente preparado. E essas pessoas, elas não têm toda a estrutura, as competências necessárias para tocar como nós achamos que ela tem. Então, o fato de você estar próxima, perto, e ajudando com que ela se prepare para entender, por exemplo, o que é sair de um governo 1.0, onde a maior parte dos secretários são de indicação política, onde você gasta a maior parte da tua verba com comunicação, onde você não tem uma preocupação com responsabilidade fiscal, para migrar aqui muito mais para uma visão de 3.0, onde você tem um governo muito mais próximo do que essa sala toda imagina, que é um governo que está preocupado com qualidade de serviço público entregue na ponta, que é o que o cidadão entende, que é o que o cidadão vota, e o que é que ele faz com que o governante avance e melhore a qualidade. Um governo que é aberto, que não tem problema de transparência, que adota uma governança compartilhada, como é o caso do nosso programa. Né? O governante ele recebe os recursos para uma inovação e ele mostra ali e faz a sequência, a prestação de contas do serviço daquilo que está sendo aplicado com todo o seu secretariado. É transparente nas contas, tem que estar no azul, se manter durante os 4 anos para se manter no programa absolutamente com as suas contas em dias. Então tem uma preocupação que é a preocupação primordial. Então, tudo isso para nós são valores que ajudam a você construir lideranças públicas que estão comprometidas com o Brasil, que vão tomar decisões corajosas. É curioso ver, né? Eu que venho de uma família do Nordeste,
né, já há muito tempo em São Paulo, né, que hoje, né, exemplos de educação vêm do Ceará, vêm de Teresina. Teresina hoje tem o melhor IDEB do ensino fundamental no país, em capital. Quem ia imaginar isso 10 anos atrás? Então as pessoas estão se mexendo e tem o menor custo por aluno. Então as pessoas sabem o que fazer. Não é rocket science. Tem muita coisa básica e se você pegar aqui e juntar meia dúzia de especialistas, gente como Priscila Cruz, né, pessoas que sabem exatamente o que precisa ser feito, tem um roadmap bonitinho que está sendo aplicado em alguns lugares e está dando resultado. Então é buscar esse tipo de coisa, né, colocar na prática, mostrar que está funcionando, que é um dos grandes trabalhos do Juntos, e fazer com que prefeitos e governadores se incomodem com resultados de outros estados e outros municípios e vão copiar e melhorar as suas realidades. Enfim, só para terminar, já que a gente está falando de liberais, acho que o Warren Buffett deve ser um grande liberal, né? Se alguém está sentado na sombra hoje, é porque alguém lá atrás, muito tempo lá atrás, plantou uma árvore. Então essa era a mensagem que eu queria dizer. A gente precisa se envolver, precisa ajudar a fazer e para poder ter um Brasil lá na frente melhor para todos nós. Obrigado. A seguir falará o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui no Fórum da Liberdade. Sou associado do IEE, associado honorário, tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Na minha vida profissional, tive a oportunidade também de passar por diversos setores. Trabalhei primeiro na iniciativa privada, trabalhei no terceiro setor como voluntário, depois como profissional contratado e, finalmente, no governo. E tive duas conclusões muito importantes dessas experiências. A primeira, em todos os setores, tem pessoas muito boas, muito qualificadas, muito sérias, muito comprometidas. E tem pessoas ruins, pessoas que não são comprometidas, que são eticamente incorretas, que querem levar vantagem em tudo, que pensam pequeno e que comprometem as organizações. Mas a segunda conclusão, que é a melhor, é que esse pessoal ruim, que não é comprometido, que não é ético correto, é minoria. A maioria das pessoas é comprometida, séria, íntegra e quer ver o Brasil dar certo. E é sobre isso que, na minha opinião, é o que vai definir o futuro do nosso país. E nós estamos numa encruzilhada. Hoje, eu sou servidor público. E como servidor público, eu vou falar uma coisa que eu gostaria de ter ouvido de um servidor público. Eu gostaria de pedir desculpas. Eu acho que todos os servidores têm uma responsabilidade muito grande sobre a situação atual do nosso país. É óbvio que em qualquer eleição a gente culpa os políticos, mas os políticos têm uma influência transitória. São os servidores públicos que realmente garantem a qualidade das políticas públicas, garantem e podem blindar a existência de gestores ruins, de líderes ruins. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, a gente viu o Estado crescendo, o aparato estatal crescendo, os órgãos de controle com mais força, a carga tributária maior, a burocracia mais elevada, mas vimos muitos desvios de recursos, vimos muitos desperdícios, vimos muitas coisas erradas e inaceitáveis, direta ou indiretamente, por ação ou por omissão. Nós, servidores públicos, temos uma responsabilidade. Nós temos 3 eixos fundamentais que os governos têm que trabalhar no Brasil. Primeiro, uma reforma do Estado, difícil, mas necessária. O Estado repensar o seu papel, repensar suas prioridades, repensar como vai fazer o seu trabalho. Por meio de parcerias público-privadas, concessões, por meio de autorizações, simplificando e não com monopólio estatal, de que tudo tem que ser feito pelo Estado. Esse modelo falhou. Nós temos também que fazer o segundo eixo, uma transformação institucional. Passa pela reforma administrativa,
que o Carlos Gereissati comentou. Reduzir níveis hierárquicos, reduzir o número de áreas com poucas pessoas. Tem áreas no governo que tem uma pessoa, é a equipe, o sujeito é chefe dele mesmo. Isso é uma das distorções que existem. E o terceiro eixo, que na minha opinião é muito poderoso, é de transformação digital. É nós levarmos os serviços que hoje são prestados presencialmente para a sociedade, levar para o celular, para o computador. É um ganho brutal, redução de custo, em alguns casos, mais de 95%. Redução do tempo de atendimento, em alguns casos, 85%. Aumento da transparência, aumento do controle social, mas, acima de tudo, o aumento da satisfação dos nossos clientes. Combater a burocracia significa focar no cidadão. Existe uma correlação. Quanto maior o nível de burocracia, maior o nível de corrupção. Então, combater a burocracia significa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Significa ter mais recursos para investir na atividade fim e menos na atividade meio. Isso é fundamental, necessário, estratégico. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar reproduzindo os mesmos problemas, as mesmas causas que geraram os problemas que a gente critica. Imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas. Carlos, na defesa do tema do Fórum da Liberdade, nós explicamos que queríamos falar de reformas estruturais, obviamente, mas que queríamos ir um pouco além, que nós gostaríamos de tratar também sobre uma reforma de mentalidade dos cidadãos, de se entender que um futuro não se constrói só com direitos, mas também com deveres, com responsabilidades, arregaçando as mangas e construindo esse futuro. E tu nos apresentou o projeto Juntos, onde se une iniciativa privada, poder público e a sociedade. E eu queria que tu nos explicasse qual tem sido o papel e a importância da sociedade para que esse projeto tenha alcançado os resultados que está alcançando. O Comunidades tem uma preocupação muito grande, né, de que a sustentabilidade desses projetos ela só vai ser alcançada se a sociedade vir o resultado daquilo que está acontecendo. Quer dizer, se você não tiver a preocupação de estar o tempo inteiro comunicando à sociedade o porquê está sendo feito, o que está sendo feito, engajando o cidadão, mas se nós não revolucionarmos a educação no Brasil, se nós não dermos a verdadeira liberdade às pessoas, que é a sua capacidade crítica, não temos sustentabilidade para os planos. Muito obrigado. Paulo, a arte do Fórum da Liberdade deste ano é um emaranhado. Tu, secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia. O Brasil está aberto para reformas? Caio, sem dúvida, o Brasil precisa de reformas estruturais. O governo apresentou, dentro dos 100 dias, 2 reformas importantes. Um projeto na parte contra o crime organizado, fazendo várias mudanças legais importantes. E a outra, talvez uma das reformas mais importantes dos últimos anos, é a reforma da Previdência. Então, são 2 reformas fundamentais, estruturais, que vão mudar o país. Depende agora, evidentemente, do poder legislativo debater, fazer as análises necessárias e esperamos que aprove na íntegra como o projeto foi enviado. Muito obrigado a todos.